Bem, gente, beleza? Vamos agora dar início, né, à segunda unidade desse livro. Estou falando isso porque nós temos agora, com o uso da plataforma, o livro digital, né, da Editora Moderna, é o Araribá Plus, edição, quinta edição. Vou bater certinho as páginas, tá? Esse tema que a gente está falando hoje está na página 50 até a página 62, tá? Do livro digital. Aproveite e dê uma olhada lá, porque tem figuras, tem infográficos e muito desse texto que a gente está estudando aqui. E a gente vai falar agora da Primeira Guerra Mundial, é a unidade 2, tá? É o tema 1 e 2 dessa unidade. E a gente entender primeiro aqui, né, os fatos anteriores ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, as guerras franco-prussianas, que Prússia aqui é uma região mais poderosa da Alemanha, que vai ser a cabeça, primeiro, da Confederação Germânica, que era uma ideia já de unir economicamente esses estados alemães que eram independentes, né? E a Prússia disputa com a Áustria a hegemonia à frente dessa confederação, e a Prússia toma a frente, e através da figura do chanceler de ferro Otto von Bismarck começa a unificação da Alemanha. Né? A guerra franco-prussiana é por um território que a Alemanha toma da França, Alsácia-Lorena, que vai deixar um sentimento de rivalidade com os franceses, né, muito forte. Essa região é rica em jazidas de carvão e de ferro. E aí a gente também tem com essa unificação, a unificação da Itália, né? O norte e o sul da Itália, eram vários ducados, estados independentes que acabam formando uma nação só, né, debaixo da monarquia de Piemonte, que era o norte, e que acaba exercendo poder também sobre o sul. Bem, isso foi estudado no ano passado, no oitavo ano, né, as duas unificações, mas elas são extremamente importantes para a gente entender por que o conflito acaba acontecendo. Bem, a Primeira Guerra Mundial, ela na verdade era conhecida como Grande Guerra, ela só ganha de Primeira Guerra Mundial depois que acontece a Segunda, porque vai se entender que as relações, né, as rivalidades e tudo que acontece no fim da Primeira Guerra Mundial vai servir de hostilidades para acontecer a Segunda Guerra Mundial. Se chamava Grande Guerra porque é uma guerra que fica bem dentro do continente europeu, por mais que tenha a participação de alguns grupos africanos servindo as metrópoles dos impérios coloniais, como também a participação de alguns outros países de outros continentes, ou de forma né, de apoio médico, até assistência econômica e militar, como os Estados Unidos, mas é um conflito intensamente europeu. Bem, aqui na terceira parte, também outra coisa que foi estudada no passado, mas que também é um antecedente importante, é a Conferência de Berlim, em que a Europa fatia a África, né, e divide entre as potências imperialistas europeias. E aí se constrói até países com grupos étnicos rivais, coisas que dá problemas até hoje no século XX, né? O século XXI. Século XX aconteceu e século XXI continua, esses conflitos étnicos. As disputas imperialistas, principalmente Inglaterra e França, que já tinham, né, um império até na Ásia, como mais na África, Portugal e Espanha, né? E aí você vai ter dois atores que querem entrar nesse corte, que é a Alemanha e a Itália. Bem, havia desde o século XIX um fortalecimento do sentimento nacionalista, né, da questão nacional, e também é interessante se falar que, apesar de o mundo falar o tempo todo em paz, havia nos últimos anos, né, uma preocupação com o efetivo militar, o alistamento de jovens e cada vez mais a produção de material bélico, né, fortemente, principalmente a Alemanha, né, e alguns países do eixo central. A Europa vivia o que a gente chama de Belle Époque, um período de fartura, um período de luxo e conforto, principalmente nas grandes cidades, né, da Inglaterra, como Londres ou Paris, na França, e havia descobertas científicas em que tinha resolvido a questão da tuberculose e outras enfermidades. Então, tipo assim, havia um momento de muita expectativa, de esperança na Europa, né? Mas só que havia, por exemplo, lá na parte mais pobre, mais ao leste, né, europeu, você tinha já a questão dos Balcãs, que já havia os conflitos étnicos entre os grupos que viviam ali, né, até hoje aquela região é uma região muito complexa, muito complicada, e que vai causar transtorno durante alguns momentos históricos. E fora os conflitos étnicos, havia também uma disputa, né, de Rússia e Turquia
por aquela região. Vai haver um Tratado de Berlim diferente da Conferência de Berlim. O Tratado de Berlim vai fazer a construção de alguns países independentes, inclusive a Sérvia, tá? E isso vai gerar, tá, os transtornos que a gente está vendo da construção da Primeira Guerra Mundial.